Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. A gente começa o nosso 44º episódio com a seguinte reflexão. Quem nunca precisou colar os seus próprios pedaços? Quem nunca precisou recortar uma coisa que já não cabia mais? Ou às vezes colar uma coisa nova que agora faz mais sentido? Hoje eu tô com uma pessoa que tem um trabalho muito, eu diria, satisfatório. Tenho acompanhado e tem me encantado demais, não só pela mensagem, mas pelo trabalho em si, que parece ser bem divertido. Seja muito bem-vinda, Mar. Muito obrigada. Prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Como você se sente hoje? Começar já com essa pergunta. Ai, me sinto muito bem. Legal. Nossa, sim, energia muito boa. Muito bom. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa te conhecer. Quem é a Mar? Meu nome é artisticamente é Mar, mas na verdade meu nome é Maria Clara. E aí eu adotei esse nome como social e também como artístico. Acho que é um nome bem curto, mas eu acho que quer dizer também muita coisa, assim, sobre mim. Acho que como Mar eu sou meio assim, vai e volta, muitas ondas. E eu tento muito lidar com isso. Eu estudo design e eu trabalho atualmente com colagem. E eu tento transformar tudo que tem dentro de mim, seja bom ou ruim, nas colagens. E eu gosto muito de escrever. E eu não sabia que eu gostava de escrever. Eu comecei, na verdade, com ilustrações digitais. E acabei cansando um pouco desse mundo digital, de sempre estar no computador ou no tablet, ou seja lá o que for. Então eu resolvi sair um pouco disso e eu pensei, tipo, tá, agora o que eu posso explorar? Eu gosto muito de fazer várias coisas e saber um pouquinho de cada coisa, e ensinar as pessoas, e crochê, e pintura. E encontrei, assim, no Pinterest algumas coisas de colagem, com textos, eu falei, puxa, acho que eu tô precisando realmente, sabe? Escrever um pouco e colocar coisas que talvez nem eu saiba que eu tô sentindo. E foi assim que eu me encontrei na colagem. E aí eu gostei muito de ir nos sebos e encontrar livros. E muitos livros e revistas que, assim, eu nunca conhecia, coleções. Eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? E será que as pessoas vão me aceitar na questão de textos? Isso foi uma questão muito difícil, assim, pra mim, porque acho que a partir do momento que você escreve e posta na internet, você se abre. E aí você se abre, tipo, não é pra sua família ou pros seus amigos, mas é rede social, tipo, tá ali pra galera. E eu fiquei com muito medo de receber críticas, essas coisas. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo também a lidar, e blindando, e a gente vai mudando, assim, a perspectiva de tudo. Então, comecei a escrever meus textos, comecei a postar. A galera no Twitter gostou muito, e aí migraram pro Instagram. E aí hoje eu sou a Safe Greenhouse. Eu sou muito contente de ser assim artisticamente. Gosto muito de usar papel. Gosto muito de, sabe, não tá nesse mundo de internet e me afastar disso e pegar um tempo ou no parque, ou, tipo, na minha casa no sol, e falar, tipo, não, agora eu vou concentrar em mim mesma, e vamos ver o que sai. Então é muito divertido, é muito espontâneo, é muito, eu tô pensando nisso, o que eu posso juntar com as imagens que eu tenho. Então, assim, é isso que eu faço. É um trabalho bem legal, cara. Já tô curioso, tenho várias perguntas para te fazer. Uma coisa que eu tenho bastante interesse, como eu te disse antes no off aqui, estava acompanhando o seu trabalho. E a gente vai ter um universo aí para poder explorar. Mas primeiro eu quero saber de você. Antes da gente entrar no bloco pessoal, você hoje é um mar agitado? É um mar calmo? Que mar que você é hoje? É uma boa pergunta. Acho que depende muito do dia. Eu acho que a gente não é, assim, a mesma coisa todos os dias. Mas eu sinto que eu sou mais calma. Eu sinto que eu consegui aprender a lidar com muitas coisas que antes pra mim eram muito difíceis, muito. E é óbvio, terapia, tudo isso. Mas eu acho que além é ter a cabeça de querer evoluir nesses pontos que você consegue visualizar que são... O que eu posso melhorar aqui e ali? Então,
Antes eu tinha um pouco de questões comigo mesma, de quem eu sou e as coisas que eu fiz. Assim, no sentido geral mesmo, de tipo, tem muita coisa que eu acho que a gente se arrepende, fica martelando ali, de tipo, podia ter lidado com a situação diferente, mas eu acho que hoje eu gosto do caminho que eu tô trilhando, do caminho de artístico, eu acho, porque na minha visão eu caminho junto com esse lado. Então se eu tô mal artisticamente eu não vou criar. E se eu tô mal num sentido, sabe, que eu consiga criar, você consegue ver ali que artisticamente não tá como antes. Então eu acho que também me dá uma visão de como eu tô, sabe? De tipo olhar e falar, o que eu posso melhorar desse texto que eu escrevi. Então eu acho que eu tô mais calminha. Então agora a gente entra no bloco pessoal. Esse é o momento de desvendar quem você, carne e osso. Como que você vê o mundo, como é que você se vê, o que você sente. A nossa pergunta fixa inicial é: que tipo de pessoa você é? Aí vai da sua interpretação, depende da sua forma de ver. Pode ser como você se sente, como você se identifica. Eu me sinto uma pessoa muito colorida, mas ao mesmo tempo acho que muito bagunçada. Eu acho que é uma questão assim de organizar as ideias e as pecinhas e aonde eu quero chegar, porque eu tenho 22 anos e eu me sinto assim muito perdida num sentido geral. Eu achei que me encontrar, tipo, na arte ia sabe, me abrir um caminho de tipo, siga isso. Mas não é muito bem assim. E a gente fica tipo, cara, o que eu vou fazer agora? E quais são as opções? E emprego? E o que eu vou fazer no futuro? Então, eu sinto que junta também a questão da idade. Acho que viver também de arte é muito complicado. Porque arte não é uma coisa básica, é uma questão de luxo. E aí, como eu posso também trazer isso de uma forma acessível para as pessoas, que eu acho que é um dos meus ideais, de, tipo, ser acessível. Mas confusa, colorida, eu acho que eu tô sempre tentando ser a minha melhor versão. Eu acho que tá todo mundo também procurando isso, pelo menos a maioria. E eu espero muito nesse caminho, assim, me encontrar de forma geral mesmo. Uhum. E Mar, teve algum momento na sua vida que foi determinante? Algum acontecimento que resultou no que você é hoje? Teve. Em 2019, minha mãe já era aposentada e eu tava no primeiro ano do ensino médio e ela virou e falou, olha, vamos pegar as coisas e vamos pra, tipo, outro lugar, porque eu quero que você seja artista. E aí a gente mudou pra Portugal e eu fiz o meu ensino médio lá focado em arte. Então acho que isso me moldou muito pra quem eu sou. Assim, pra ter a certeza de que a arte era o que eu queria. Uhum. E foi meio triste porque aconteceu a pandemia, então eu tive que voltar. Mas eu acho que me deu, assim, um gosto de tipo, cara, é isso que eu quero fazer e vamos embora. E também foi uma experiência de ver outros lugares, outras pessoas, uma cultura totalmente diferente e pensar novas coisas. Então, acho que isso foi muito divisor, assim, pra mim. E foi uma experiência muito legal. Gostei dessa atitude da sua mãe, esse apoio. Legal, cara. Isso vem de casa? Sua mãe tem um pé na arte também? Minha família inteira. Minha mãe toca violão, meu tio e meu avô tocavam saxofone, meu outro tio tocava piano. Então, minha família sempre foi, assim, de músicos. E com 7 anos eu comecei a tocar violino, que a minha mãe queria que eu começasse a tocar um instrumento. E ela achou que eu ia pra piano, uma coisa, tipo assim, bem basiquinha, entre muitas aspas. E aí eu fui pra violino, amava violino. Só que aí eu sinto que depois eu me perdi um pouco, assim, em gostar mesmo disso. Eu fiz parte da orquestra aqui do conservatório, mas aí chegou no ponto de tipo, tá, eu acho que isso não cabe mais. E aí o que eu posso fazer, assim, de diferente? Mas era legal. Legal, dá pra ver que você tem bastante essa mutância, eu me identifico bastante com essas transições de fases, cara. A nossa próxima pergunta também é bem ampla. Você é mais de guardar coisas ou de jogar fora? Aqui pode ser
Pessoas, momentos, Sim. se você tem apego, se você tem esse... Ou se você só deixa ir, no sentido geral. Eu tenho muito apego, assim, em todos os sentidos. E é uma coisa realmente que eu venho, assim, trabalhando. Porque nem todo apego a ser excessivo é bom. Às vezes a gente tem que deixar coisas que precisam ir embora. E aí eu sinto que eu tenho essa necessidade de, tipo, não vá, fica aqui comigo. E aí o que eu preciso guardar, que vai ser útil, o que eu preciso deixar ir. E eu sinto que eu consigo muito ver essas coisas quando eu escrevo. Então eu escrevo isso e aí eu fico pensativa de, tipo, tá, o que eu posso guardar de lição disso daqui, ou o que eu posso deixar aí. E também eu acho que ciclos. Ciclos foi uma coisa muito difícil pra mim, assim, de encerrar. Tipo, sabe, essa pessoa, eu preciso deixar ela aí. Mas, sabe, mas eu queria que ela continuasse aqui. Eu queria. Mas assim, não depende só da gente. Depende também do outro lado. E a pessoa tem o direito de, tipo, não querer mais. Eu acho que tudo também. Eu comecei a fazer enfermagem quando eu voltei pra cá. Porque eu queria muito fazer design, mas aqui não tinha. E eu não consegui ir pra outro lugar. E eu acho, na minha cabeça, que eu gostava de enfermagem porque era muito manual. Então você faz sutura, você faz essas coisinhas com a mão. E eu acho que eu assimilei muito colagens e essas coisas com enfermagem. E eu acho que também a questão de cuidar. Eu gostava muito disso. Só que aí eu percebi que não era pra mim. Eu parei no 3º ano, não era pra mim. Vou deixar isso com pessoas realmente que dão conta. E foi um ciclo muito difícil também de encerrar. Você tá ali 3 anos, você tá com as pessoas, e você gosta delas. E eu ficava tipo, não, mas e se eu me esforçar mais um pouquinho pra, tipo, caber aqui? Mas se esforçar às vezes também não é o suficiente. Então eu sou uma pessoa que guarda muitas coisas, mas eu tô realmente aprendendo a deixar as que precisam ir. Boa. Mar, do que você sente mais medo hoje? A gente expondo tudo aqui. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Medo? Acho que de fracassar nas coisas e não dar conta delas. Eu acho que atualmente isso é o meu maior medo. De não estar bom. Não tá aí o que eu preciso mudar. Só que é que eu acho que é um pouco na minha cabeça essa questão de... O que seria fracasso? De que fracasso a gente tá falando? Acho que, assim, no geral, sabe? De não conseguir, tipo, a vida adulta mesmo. Eu tenho muito medo da vida adulta. Acho que também seria essa a resposta. Porque eu sinto que eu tô muito na transição, sabe? De adolescente pra vida adulta. Assim, ainda me sinto nas fraldas. Mas aí, tipo, quando a vida adulta chegar, e, tipo assim, quando eu não tiver, por exemplo, a minha mãe, e aí como que eu vou, sabe, me virar? É uma coisa, tipo assim, muito futuro, mas é uma coisa... E aí, tipo, e se alguma coisa der errado lá na frente? Sabe, será que eu vou ter, tipo, cabeça pra lidar com essa situação? Será que, tipo, eu vou ter pessoas ao meu redor que vão estar lá pra me apoiar? Então, eu acho que é nesse sentido de, tipo, coisas darem errado. E aí, às vezes, a gente só surta. E vai dar, velho. Vai. Desculpa falar isso, mas vai dar. Vai, isso é muita verdade. Mas você te conforta, você tem um discernimento muito bom, sabe? Você tem uma clareza. Isso já é um pilar muito forte. Tá? Eu tô te falando porque assim, eu tenho 10 anos a mais que você, não que não tiozão, ai. Mas eu me sinto tão perdido quanto você, eu acho que isso é do artista, sabe? A gente vive sempre... É difícil ser artista, cara. É muito difícil. Boa. A nossa última pergunta do bloco pessoal. Tem uma moto entrando aí. Se vocês de casa estão ouvindo, que eu falhei na edição do áudio. Se não, a gente dá sequência. A nossa última pergunta do bloco pessoal é: o que no mundo hoje te dá mais esperança? E a outra vertente é: o que mais te assusta no mundo? Acho que a nossa geração me assusta um pouco. Eu tava conversando isso, inclusive, com o meu terapeuta, de ciclos e sociais e tudo mais. Eu acho que tá muito afetado pela questão da rede social.
E eu vejo muito isso estando na rede social, são pessoas, às vezes, sabe, tipo, mente muito fechada. E às vezes a gente vai comentar alguma coisa, assim, muito de boa e as pessoas atacam. E eu sei que isso é muito da rede social. Eu acho que as pessoas criaram um conforto de falarem o que quiserem na rede social porque elas estão meio que escondidas. Mas aí, tipo, o que será que isso reflete, assim, socialmente? Eu fico me questionando muito isso. E isso me dá um pouco de medo. Então eu tento me afastar também um pouco da questão da rede social. Então eu gosto de postar as coisinhas, mas ao mesmo tempo me retirar disso. Mas ao mesmo tempo eu gosto de, por exemplo, no meu perfil, eu gosto das pessoas que estão lá. Eu acho que, tipo, criou-se uma comunidade muito acolhedora. Não tem nenhum comentário. Às vezes tem algum ou outro, mas a maioria você consegue ver que são pessoas que se identificam. E tá, tipo, tudo bem, a gente se acolhe e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, saindo disso, eu não sei, eu tenho um pouco de medo disso. Porque aí você encontra as pessoas e elas têm, tipo, essa mesma ideia às vezes. E aí você fica, tipo, tá, mas vamos olhar um pouquinho fora disso. Vamos olhar, assim, ao nosso redor mesmo. Mas as pessoas não olham, elas estão muito vibradas nessa ideia. E aí, tipo, começou fake news, começou essas coisas todas. Eu fiquei, tipo, galera, vamos pensar. E qualquer outra pergunta? O que te dá esperança? Eu acho que a arte. Eu acho que artistas e criar essas conexões e a gente se apoiar um no outro. E eu acho que muitas vezes coisas que as outras pessoas não conseguem dizer, alguém diz e a gente cria isso. Eu acho que isso é um dos papéis que eu mais gosto, assim, do que eu faço. De quando alguém se identifica. E aí a gente vai criando isso. E eu acho que são coisas muito saudáveis. A arte faz parte da sociedade. E é uma coisa, assim, que estão tentando tirar um pouquinho, estão tentando deixar um pouco banal. Mas a gente vai, tipo, continuar fazendo arte e criando. Porque arte junta tudo, sabe? Pega criança, pega idoso. E na faculdade a gente fazia muito isso. A gente fazia estágio no asilo. E você percebe que, tipo, as pessoas têm uma certa mudança naquilo. Tem, inclusive, arte-terapia, que é muito legal. E tem introdução a crianças com a questão da arte. Porque aí eu acho que a gente sai um pouco do A, B, C e dessas coisas muito padrões pra, tipo, o que a criança quer ser? Sabe? Ela pode ser o que ela quiser, tipo, na imaginação. E eu ligo muito a arte com a imaginação. Então, tipo, quando ela quer ser escritora ou quando ela quer ser qualquer coisa assim, tipo, ela... Sabe? Eu acho que isso dá uma esperança no mundo, assim, que a gente vive com questões climáticas e tudo mais. Então, eu acho isso muito incrível. E até a gente adulto. Eu acho que também é uma forma da gente escapar, sabe? Então, tipo... o dia tá horrível. E aí você pega um livro pra ler. E aí, tipo, todos os problemas... Meu Deus, cadê eles? Sumiram. Então, tipo, isso me dá muita esperança, assim, no contexto geral. Eu, adoro pensar sobre isso. Entramos agora no bloco profissional, que é o bloco que você faz. Quero começar com seu nickname, que eu particularmente sou muito fã, cara. Safe Greenhouse. Safe Greenhouse. Queria começar daí. Qual foi desse nickname? Olha, eu sempre quis ter uma casa igual à sua, tá? Mas aí eu tenho gatos que comem plantas. As minhas plantas, elas ficam todas murchinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma decoração, assim, bem coloridinha. E aí eu falei, tá. Eu falo muito sobre mim. E eu crio na minha casa. E aí o que eu posso... Sabe? Eu gosto muito de verde. E aí veio, tipo... Sabe? Uma casa acolhedora, não só pra mim. Mas também pras pessoas. E as pessoas me chamam de Casa Verde. Eu acho isso incrível, incrível. Mas eu acho o nome muito legal. Minha mãe me criticou um pouco por ser inglês. Ela não gosta muito. Sério? Sério. Mas eu gosto de Safe Greenhouse. Nossa, é um ótimo nickname. É. Bem forte. Mas antes de conhecer a colagem em si, voltando um pouquinho, quais eram as conexões, quais eram as atividades artísticas que te aproximaram da colagem depois? O que você fazia antes? Uma boa.
Eu fazia muito diário gráfico. Quando eu tava em Portugal, a gente tinha um diário mesmo, só que as folhas são mais grossas pra aquarela e tudo mais. E a gente tinha lições nele, então o professor passava, desenhe um conjunto de plantas com lápis, com aquarela. E aí a gente tinha que fazer isso, era tipo o dever semanal. Porque a gente tava explorando muito essa questão de desenho, de observação. E eu lembro que numa aula ele colocou um monte de panela e madeira e falou, eu quero ver o brilho dessas panelas nessa folha. Eu fiquei tipo, meu Deus. E era assim, com aquarela, sabe? E eu falava, meu Deus, onde eu fui me meter? Mas era muito gostoso, porque, sabe, a gente tava todo mundo junto, olhando os mesmos objetos na mesa, de ângulos diferentes. Eu achava isso, assim, muito incrível. E a gente também levava o diário gráfico pra lugares. Então, lá eu acabei comprando. Na época, foi muito diferente, assim, pra mim. Mas é um estojinho com umas pastilhazinhas, assim, de aquarela. Que vem aquele pincel com o compartimento de água. Sim. Então, ele é justamente pra você levar pros lugares. E aí ele ficava tipo, galera, vão pra cidade e vão pintar o que vocês veem. Eu achava isso incrível. E tipo, meu Deus, eu estou aqui, assim, num solzinho, desenhando. Então eu achava isso muito legal. E foi um contato muito bacana com coisas físicas e observar as pessoas. Porque eu acho que, sabe, a gente sai, vai numa cafeteria e a gente tá no computador. E a gente não tá, tipo, muito vendo as pessoas ao nosso redor e o que tá acontecendo. E eu gosto muito dessa experiência de ficar, tipo, olhando as pessoas como se eu fosse louca. E tipo... Mas são, tipo... vidas ali acontecendo, e eu tô aqui também vendo isso. Eu acho isso muito legal. E foi um contato muito bacana. Depois a gente explorou, assim, vários materiais, praticamente todos. E aí chegou no momento que ele dava uma folha tamanho A2 e falava, galera, desenhem isso. E vocês têm, tipo, 1h30 pra fazer. Eu ficava, tipo, gente, não vou dar conta. Não vou dar... Olha o tamanhozinho da minha mão pra eu dar conta. Mas era muito legal, muito legal. Eu tive geometria também. Caramba. Péssimo, péssimo. Que difícil. Eram umas coisas, assim, muito específicas que a gente tinha. Eu tive história também da arte. E aí, a gente estudava também arquitetura. E foi meu primeiro contato, assim... Gente, arquitetura? Que demais. E eu lembro exatamente que a gente estudava sobre arquitetura de igrejas. E eu ficava, tipo... Gente, isso daqui é incrível. E aí, tipo, sabe, virou uma chavinha também na minha cabeça sobre questões educacionais, sabe? E de dar oportunidade pras pessoas. Porque lá não tinha só arte. Tinha galera que ia pra matemática, tinha biologia. Então eu ficava, tipo, gente, aqui as pessoas elas estão se formando real pra quando elas forem pra faculdade. E isso é incrível. Incrível. Então esse foi meu primeiro contato, assim. E aí depois eu fui pro digital. Então eu comecei a fazer minhas ilustrações digitais e tudo mais. Foi quando também eu recebi meu primeiro trabalho editorial. Eu ilustrei o Oráculo da Super Interessante em 2022. Caramba, revista? Revista. Nossa, eu lembro dessa revista, cara. Super interessante. Que foda. Quando me enviaram um e-mail, nossa, eu lembro de gelar. Eu falei, não, isso daqui é fake. Eles estão mentindo pra mim, eles estão me mandando um e-mail que não é real. E aí, tipo, era... E fiz e enviei, e assim, não tinha formação nenhuma. A gente tinha acabado de passar pela pandemia. Eu falei, meu Deus, eles estão me dando oportunidade de, tipo, fazer algo grandioso. O que era pra fazer? Como que foi? O oráculo, ele era perguntas que as pessoas faziam. Então, era... e por que as pessoas se beijam? E aí eu tive que desenhar a Ariel beijando o príncipe e os peixinhos fazendo linguinha pra fora de nojo. Então, tipo assim, eram umas coisas muito legais de o que será que os gatos sonham? E aí eu fiz um gatinho numa caixa pensando em papéis higiênicos, porque era, tipo... era coisa que eu pensei que eles gostavam. O outro era de espinha. Então eu fiz... se eu não me engano, era espinha na adolescência. Então eu fiz um menininho com roupa de graduação, com uma espinha enorme na testa. E, se eu não me engano, um outro era como jogar damas.
Então, eram, se não me engano, 8 ilustrações, assim, pequenas. Mas, assim, tipo, meu Deus, gente, Caramba, que estou legal. na área real. Vim. E foi muito legal. E foi meu primeiro trabalho com ilustração digital. Até então, não conhecia nada de colagem. E eu fiquei assim por um bom tempo. Aí eu comecei a explorar um pouco mais do design. E o ano passado foi quando eu comecei a colagem mesmo. E tipo, agora meus materiais vai ser tesoura, cola, papel. Não estaremos mais pegando no tablet nem nada. E foi muito gostoso. Porque tem um processo é uma coisa nova, então como que eu me identifico nisso? E como eu vou deixar a minha marca, assim, visual, de forma que as pessoas vão olhar e falar, ai, é da Safe Greenhouse. E foi um processo. E aí eu comecei a ver o que eu gostava de imagem, eu gostava mais de animal, e como eu gostaria de colar as palavras, se eu queria elas juntas ou elas separadinhas. E aí, pronto, criei. É isso daqui que eu faço e é isso daqui que eu gosto. E aí, o ano passado, em dezembro, me chamaram pra fazer uma colagem pra Capricho, que era edição de 10 anos, né? Caramba. 10 anos que a Capricho não lançava nenhuma revista física. E aí, tipo, galera, vamos lançar depois de 10 anos e a gente quer você pra fazer. E eu surtei. Era o meu segundo trabalho editorial. E eu falei, tá, calma. Quem eu quero compartilhar esse momento, sabe? Uhum. Porque eu acho que não tem coisa mais gostosa de ter pessoas que, tipo, sabe, te elevam nesse sentido de tão ali, de tipo, mano, faz. Tá com medo? Não tem problema, vai lá e faz. Aí eu falei, beleza, vou botar essa galera na Capricho. Tipo assim, vai ser nós, não vai ser tipo vai ser a gente. E eu lembro que eu chamei alguns amigos, porque eles me deixaram, assim, muito à vontade, criativamente. Eles me deram as palavras-chave e falaram, tipo, olha, você pode criar o texto. Aí eu já fiquei, tipo, meu Deus, eles me deram liberdade pra criar o texto. E eu não lembro agora exatamente qual foi o texto. Mas eu queria muito pessoas alternativas, sabe? Ali. E aí eu lembro que eu chamei um amigo meu, Ian. E eu falei, Ian, a gente vai colocar Spike na sua cara. E a gente vai fazer uma maquiagem muito gótica. E um cabelo e tudo mais. A gente pegou, tipo, um final de semana pra tirar as fotos. E aí eu imprimi tudo. Imprimi, recortei, colei no papel que era a dimensão certinha, coloquei as coisas, digitalizei. Aí eu pedi ajuda com essa parte de design, de fazer bordas e tudo mais, e enviei. Meu Deus, eu tô na Capricho. Postaram, tipo, isso é real. Caralho, muito foda, velho. E aí, nossa, quando eu pego as 2 revistas na mão, eu fico tipo, galera, isso daqui é real. E é uma coisa que às vezes nem eu acredito. E tipo, me deram essa oportunidade de, tipo, tão pouco tempo de experiência, tava me formando ainda do que eu gostava. E eu gosto muito de ter tido a experiência de, tipo, 2 formas de arte diferentes, a digital e a colagem. Então, assim, eu acho que esse foi real meu pico, assim, de profissionalismo. Nossa, eu nem imagino como ficou sua cabeça na hora. Você deve ter ficado, tipo, muito animada, cara. Nossa, super muito. interessante, já foi muito foda. Agora, pô, a Capricho, coisa que eu, quando era adolescente, eu via, eu ficava, nossa, muito foda. Nossa, foi incrível. Que da hora, cara. Nossa, uma puta experiência, viu? Muito foda. Muito. E você, quando você era criança, você já gostava de recortar? Eu sempre curtia estragar umas revistas, minha mãe ficava brava. Você tinha essa mania também? Eu encontrei alguns materiais meus de quando eu era pequena. E aí eu percebi que, tipo, fazia colagem desde então. E aí era aquelas colagens de, tipo, colocar algodão ou colocar... Eu achava isso muito bonitinho, muito bonitinho. Mas isso molda muito a pessoa. Molda, porque aí lá na frente ela pode virar uma grande artista. Mas o que você diria que precisa? O que precisa pra começar uma colagem? Eu acho que você tem que estar aberto pra experimentar novas coisas. E eu acho que também pra estar um pouco vulnerável. Eu acho que
não existe arte, assim, de coração se você não se coloca numa posição vulnerável. E tipo, tá, eu vou me abrir, eu vou expor as minhas fragilidades e vai sair isso daqui. Eu acho que é o principal ponto. Foi muito difícil, assim, pra mim quando eu comecei a colocar os meus textos nas colagens. Porque eu ficava, tá, todo mundo vai saber que, tipo, essa daqui é uma fragilidade minha. Será que eu banco isso? Eu fiquei me questionando muito isso. E aí eu fazia uns textos meio assim, love pra galera compartilhar e ver como reagia. E aí, quando eu comecei a postar umas coisas muito pessoais, eu falei, não, é isso. E é isso, e eu tenho que aceitar que eu sou assim. Sabe, não dá pra ficar fugindo de... Ai, não posso mostrar pras pessoas que eu sou frágil, porque a gente é humano, a gente é frágil, a gente erra. Então, tipo assim, tá tudo bem sobre isso. Isso eu acho que é mais na parte da gente se consagrando como artista. Mas assim, de material, Sebo é um ótimo lugar pra achar materiais. Eles são acessíveis. E eu acho que também é legal essa questão de coisas antigas, porque tem muita coisa que não tem hoje. Eu peguei muitos livros da National Geographic, essas coisas. E, tipo assim, são coisas que não vendem mais hoje. Uhum. E se vendem, são caríssimas. Então você compra uma coleção por, tipo, R$20. E é muito legal isso. Tem revistas também, acho muito bacana. Eu amo adesivo. Eu sou, tipo assim, muito louca por adesivo. E eu adoro ir em banca de jornal. Assim, eu fico passando pela cidade, pelas bancas e achando aquelas cartelas, tipo, super antigas. Adoro também, aí eu fico juntandinho as coisinhas que eu gosto. Ou também tem no 1,99 também tem algumas coisas assim legais. E eu acho que você vai também criando gosto pelos materiais que você gosta. Eu gosto de usar mais giz pastel. Eu gosto de usar a aquarela. Eu gosto de escrever o meu texto em vez de imprimir ou colar. Então, você vai se achando, é um processo. E é um processo que eu acho que você tem que também abraçar. Vai ficar ruim. Talvez vá, viu? Não tem como falar que não. Mas aí se eu... Olha, tá tudo bem. Porque, tipo, tudo faz parte do processo. E aí vai chegar num ponto que você vai ficar, tipo, super satisfeito com o que você tá fazendo. E aí você vai começar a fazer, tipo, padrões porque é gostoso. E você se sente confortável. Então eu acho que começar, assim, é realmente... Às vezes é estranho, você fica, tipo... As coisas que eu estou colando não fazem sentido. Mas aí, tipo, vai chegar um momento que você vai, tipo... Gente, perfeito. E você tem uma tendência a ir sempre mais a expor aquilo que você tá sentindo no momento? Uma tendência a sempre ir mais pro lado dos bichinhos, gatinhos, alguma coisa mais bonitinha? E qual a sua preferência em relação ao material? Falando do digital e falando do físico. O que pra você é essencial em relação às ferramentas que você usa? Eu acho que eu sou muito racional em relação os elementos que eu uso e o texto. Eu gosto que eles conversem bastante. Então, por exemplo, eu fiz uma colagem daquela frase de eu não sou um cachorro mau, não sei por que eu mordo. E aí eu coloquei um lobo de fundo. Então eu gosto muito de fazer essas brincadeirinhas. Mas eu acho também legal não ter essa restrição. E eu gosto também muito do digital, porque eu acho que é muito mais acessível também as coisas. Eu dou oficinas de colagem, mês passado teve oficina de técnicas mistas, então a gente fez um pouquinho de cada material, e são todas online. A gente fez de journal também. Teve a de literária, que a gente falou sobre uma escritora que é a Sally Rooney. E cada uma a gente explora uma coisa diferente. E também teve a oficina de colagem digital. Então a gente fala de direitos autorais, da onde pegar coisa e da onde não pegar. De créditos, o que é cópia e o que é inspiração. Então são coisas também muito bacanas a se falar quando a gente vai pra colagem digital. Porque eu acho que assim, já vi a galera, tipo, pegando coisas minhas pra colocar em outras colagens. De, tipo, uma estrela que eu fiz à mão pra colocar na colagem dela. Eu fiquei, tipo, cara, você pode fazer a sua estrela. Tipo,
sabe, aonde a gente ultrapassa o limite. E aí eu gosto muito de falar isso, assim, abertamente mesmo, não, tipo, xingando nem nada. Porque quando eu comecei também, eu copiava as pessoas. Então, acho que... espero que isso tenha respondido. Sim. Eu vi uma que você fez dos gatinhos, bomba atômica. Faz mal pros gatinhos. Foi muito bom. Tem uma que eu até repostei um tempo atrás. Será que eu anotei ela aqui? Aqui, ó. Eu fico tão brava comigo quando coisas idiotas me deixam abalada. Às vezes só queria fechar os olhos e não sentir nada por um segundo. Eu até repostei essa, porque me pegou. E ela tava no formato de carta, assim, né? Sim, era um Nossa. cartão postal que meu tio me deu. Sério? Sério. Que da hora. Nossa, meu tio me deu muito material. Meu tio já foi pro Vaticano e ele me deu umas cartas, assim, muito religiosas, que eu achei muito legal. E eu gosto muito desses textos. Eu acho que eu gosto mais porque é uma coisa minha e quando eu olho eu fico tipo, caramba, é tão eu porque sou eu. Mas sabe, é muito pessoal mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro. Nossa, uma coisinha conseguiu, tipo, estragar o meu dia. E aí você fica pensando muito naquilo, sendo que só, tipo, precisa ir. E aí você fica, tipo, como a gente dá tanto poder a coisinhas bobas a ponto, sabe? Delas estragarem as outras. E são coisas que eu geralmente tô passando. Então, muitas vezes eu escrevo as coisas no meu celular, que é o que tá mais perto de mim. E aí depois eu leio, eu fico tipo, meio brega. Eu fico tipo, eu acho que não se encaixa tanto. Eu não sei, assim, explicar o meu processo de escrita. Porque é uma coisa muito... Sabe, às vezes eu tô lavando louça. Geralmente vem quando eu tô lavando louça. E aí eu tô, assim, repassando a minha vida inteira. E aí eu fico tipo, cara, lembrei de uma coisa que eu me senti desse jeito. E aí, tipo, meio que já vem o texto, sabe? E aí eu escrevo. Às vezes, obviamente, eu melhoro, porque às vezes eu escrevi muito grande, eu gosto de escrever coisas menores. Mas aí eu lembro de receber uma mensagem que me deixou muito mal. E era, tipo assim, uma coisa de um amigo, enfim. Era uma coisa muito banal. E eu fiquei mal o dia inteiro. O dia inteiro. E aí, quando eu fui, tipo, deitar, eu falei, cara, como que eu deixo, tipo, coisas tão pequenas, tipo, terem um peso tão grande, e às vezes a gente só quer, tipo, não pensar e não sentir, mas não dá pra fugir. Então, tipo, é sempre muito importante, tipo, ir lá e... Não, tá tudo bem. Acolher esse sentimento. Não sei você, mas muitas vezes eu, tipo, tento... Eu estou sentindo isso, mas não quero, então eu deixo só de lado. E aí começa uma bola de neve. Porque aí é esse problema, aí junta outro, e aí no final você não consegue digerir nenhum deles. Eu tenho muito isso. Muito. E aí você chega, tipo, num cansaço mental. Porque aí as coisas só acumulam. E aí você dá muito poder às coisas. E aí no final você fica, tipo, meu Deus, eu preciso... E às vezes eram coisas que nem mereciam tanta atenção, cara. Nossa, isso me deixa muito brava. Eu fico, cérebro, pelo amor de Deus, vamos economizar energia, vamos ver o que realmente compensa ou não. Aí no final eu tô tipo, vou comprar uma fazenda, vou me mudar pra lá, vou ficar lá de boa. Mas eu acho que rola, assim como aconteceu comigo, nesse dia em específico que eu vi, eu me identifiquei muito porque me vestiu, sabe? Acho que as pessoas escondem muito as suas fragilidades, sabe? O que elas sentem, o que elas pensam. Sim. E eu acho que as pessoas se identificam assim como eu me identifiquei, porque às vezes um texto, uma frase tem tudo a ver com o momento que eu tô passando. E é um trabalho bonito. Não só pelo sentimento que carrega, mas digo visualmente também, esteticamente. Obrigada. Muito, muito divertido, cara. Muito, muito legal. O que você me diria que é a sua colagem mais marcante? Claro que as duas experiências que você contou são, né, demais. Mas eu queria saber pra você, as que te tocam mais. Nossa, tem tantas. Tantas. Deixa eu tentar lembrar, assim, de alguma. Tem uma, eu gosto muito dela, porque eu acho que demonstra também um pouco da minha ansiedade. E eu lembro também que ela foi, tipo, um hit. Eu acho que ela pegou, tipo, 600 mil Caramba. curtidas. Não sei, tipo, estourou a bolha. E era um texto de... Deixa eu tentar lembrar, assim...
de estar preocupado, sentir falta das coisas que ainda estão acontecendo. Então eu acho que às vezes a gente fica, sabe, tão paranoico de, meu Deus, isso daqui vai acabar. E pessoalmente, assim, eu fico, meu Deus, às vezes a minha mãe vai falecer. E eu não consigo aproveitar os momentos que eu tenho com ela, ou qualquer outro momento, porque eu tô tão preocupada do momento acabar, e de, tipo, sentir a falta e a saudade, que eu fico, tipo, meu Deus do céu, tá acabando. E aí acabou. E aí eu vou fazer o quê com isso? Então, foi uma coisa, sabe? E com amizades também, às vezes a gente não aproveita a amizade porque a gente tá, tipo, meu Deus, vai dar alguma coisa errada. Vai acabar a amizade comigo por alguma coisa. E aí você não consegue aproveitar. E, né, isso também tem um pouco a ver com ansiedade e essas coisas. Mas eu acho que quando a gente percebe, fica muito mais fácil de lidar. Então, eu tô preocupada que esse momento... Não, tá bom, eu tô aqui. E se acabou, acabou, sabe? Tipo, são coisas da vida. E assim como tudo começa, tudo acaba. E são coisas que a gente vai aprendendo. Eu não lembro agora de outras. Nossa, eu tenho tanta colagem e tantos textos. Você pensa demais, cara? Penso. Você vai empilhando pensamentos e escrever é uma maneira de pôr pra fora? Uhum. E às vezes escrever é uma maneira de eu sentir coisas que eu nem sabia que eu sentia. Assim, qualquer coisa, qualquer sentimento. Às vezes eu lembro de uma situação e aí me vem um sentimento e eu falava, tipo, meu Deus, eu não senti esse sentimento na hora. Mas assim, se eu pegar o contexto geral, é válido. E eu acho que eu também aprendi a validar o que eu sinto. Era uma coisa muito difícil, porque eu tava sempre, tipo, eu errei, e talvez a outra pessoa realmente tenha razão. E aí, quando eu comecei a escrever, sabe, por que eu tô invalidando uma coisa que pra mim é real, pra mim me fere, me faz chorar, me deixa com raiva? Por que eu tô invalidando isso, tipo, em prol de outra pessoa ou de outra coisa? Então também foi uma coisa muito importante pra mim, assim, questão de terapia mesmo. E olhar, e eu acho que também a gente consegue ver a evolução. E tipo, quando eu comecei a escrever os meus textos, consigo ver também questão de saúde mental. E é uma coisa que, tipo, eu também deixo muito claro nas minhas colagens. Porque a gente não tá 100% bem o tempo todo. E eu acho que não tem problema a gente mostrar que a gente não tá bem em alguns momentos. Eu acho que até é um tabu a gente falar sobre saúde mental e diagnósticos e essas coisas todas. Mas, tipo, não tenho que se envergonhar. E eu acho legal, tipo, usar a arte pra enviar essa mensagem, seja lá qual mensagem for. E, tipo, tá tudo bem, mesmo que agora não esteja. Às vezes a gente invalida aquilo que a gente tá sentindo. Sim. Uma coisa que é legítima, uma coisa que te fere, que te magoa. Você tá sentindo aquilo e o legal é que você encontra uma maneira de materializar um sentimento, cara. Transformar o sentimento numa mensagem. Uhum. Pra que outra pessoa se identifique também. É muito foda isso. Muito legal. Entramos agora na nossa pergunta do Insta. Eu queria começar agradecendo a galera que mandou, que participou. Eu sempre falo nesse bloco que não dá pra responder todo mundo, e eu espero muito, pedir desculpa a galera aí, né, que não dá pra responder todo mundo, mas eu espero muito que a gente tenha respondido durante a nossa conversa, e que eu selecionei algumas aqui que a galera mandou. @7lamblen. Eu gostei dessa aqui, ó. Pegou bastante o espírito do programa. Algo filosófico. O que você acha do vazio? Gosto da sua perspectiva. Vazio. Já pensei muito sobre isso. E eu tinha postado uma colagem que falava sobre o vazio. E aí eu li os comentários e me fez questionar muito. Porque às vezes a gente vê o vazio só na questão negativa. De tipo, falta alguma coisa. Mas será que a gente vê o vazio como uma forma de, tipo, dar espaço pra outras coisas preencherem isso? Sabe? De tipo, quando uma amizade se encerra, será que, tipo, não é um vazio que vai dar espaço pra, tipo, outra amizade? Então, eu achei isso muito legal. Porque, não sei, mas antes eu tinha a tendência muito de pensar nas coisas no negativo.
vazio, ai meu Deus, estou em falta, estou triste, e aí vai crescendo. Mas e se, e se antes eu tivesse o excesso, e aí eu precisei, tipo, ficar com vazio, pra às vezes também dar valor no que tá acontecendo, e aí, tipo, ser preenchida por uma coisa que, tipo, cabe, sabe? É, tipo, exato ali. Então, eu acho que a minha perspectiva de vazio agora é esse. De, tipo, acolher o vazio e pensar de, tipo, não é pra sempre. Em algum momento, alguma coisa vai preencher isso. Nem que seja momentâneo, porque a vida às vezes é momentânea. Mas sabe, quando tiver vazio, beleza, tá vazio, o que eu posso fazer? E quando tiver preenchido, não ficar neurótico de tipo, meu Deus, eu vou perder isso. Se for pra ficar, vai ficar. E se for pra ir, tipo, sabe, abre a portinha pra deixar outras oportunidades. Que nem um emprego, sabe? Fui desligada e tudo mais, mas, tipo, será que esse vazio do emprego não é uma oportunidade? Eu sei que nem sempre é um saco e tudo mais, mas eu acho que, tipo, olhar por outro ângulo também ajuda na perspectiva, assim, de mundo mesmo. Eu vejo que as pessoas às vezes fogem um pouco pelo medo do vazio e elas recorrem ao excesso, justamente. Sim. Tem gente que se atarefa para não ter que lidar com o seu próprio vazio, Sim. Né? E abrir algumas questões. Muito bom, queria agradecer essa pergunta aí, cara. Muito bom. @lulupe.colarte. Como você precifica os seus produtos? O que você considera na hora de vender? É difícil precificar um produto, hein, cara? Ainda mais colagem, que é uma coisa física. Eu nunca vendi colagens físicas, assim, de montar a colagem, porque pra mim é realmente muito difícil. De tipo, a pessoa quer isso e aquilo, e aí os adesivos, aí tipo, como eu vou colocar o preço tudo nisso daqui? E... físico é assim. Mas eu gosto muito de fazer encomendas digitais. Eu acho que é muito mais fácil, mais prático. Eu acho que também quando a pessoa quer alguma alteração, ela... eu quero isso daqui, tá pronto, tome. Mas eu acho que realmente colocar preço é uma coisa muito difícil. Eu sei que quando a demanda vai ser um pouco alta, por exemplo, Dia dos Namorados, aí eu gosto de fazer um precinho mais de boa. E também não tem muita coisa, então vou ficar, sabe, vou ocupar meu tempo. Mas aí quando eu tô, tipo, atarefada. As oficinas também, por exemplo. É uma coisa que as pessoas ao meu redor falam, tipo, não, valoriza mais as oficinas e você tem trabalho. Mas assim, é uma coisa que na minha cabeça, gente, eu preciso deixar isso acessível. Eu não consigo aumentar o preço. E é uma coisa, tipo, que eu luto muito, sabe? De tipo, o que é o valor justo e o que é o valor que eu tô colocando pra ser acessível, só que bem abaixo do que é o esperado do que eu tô oferecendo. E aí eu fico nesse... E eu adoro, sabe, cobrar tipo R$30 em oficinas. Não tenho problema algum. E eu também acho que eu penso muito errado no sentido de... Se fosse eu, às vezes eu penso nisso. Mas aí não posso pensar como eu. Como eu adquirindo isso. Eu tenho que pensar como a pessoa que realmente tá vendendo o serviço. Sim. Mas assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu não sei responder realmente essa pergunta, tipo, com uma coisa exata. É muito difícil. Pô. O Lipstar, que teve aqui no último episódio, perguntou qual é a sua relação com as IAs. Não gosto. Não curte? Não. Eu inclusive fiz uma colagem sobre inteligência artificial. Não gosto, sabe? Eu acho que ela é muito prática pra muitas coisas. Não vou falar também, chegar aqui e falar não uso. E quando eu preciso, sei lá, de organizar, tipo, horários, essas coisas eu uso, é, tipo, muito prático. Mas agora, pra você gerar uma imagem que, tipo assim, os dados de diversas outras artes foram roubadas pra criar aquilo, ou um design, ou, sabe, qualquer coisa visual ali, eu fico tipo, cara, não. E não tem o mesmo tesão, né? Não tem a mesma coisa. Sabe, não tem uma pessoa que tá ali, e aí, por exemplo, psicologia das cores, aí ele só te dá ali alguma coisa que ele achou que combinasse. Bem genérico, né? Sim, então, não curto. Pergunta perigosa pra fazer pra quem trabalha com esse tipo de...
Curti. Um pouco polêmica. @GicaIu. De onde vem a inspiração dela e o que a move? A minha inspiração vem das coisas que eu sinto. É isso. E o que me move também são as coisas que eu sinto e as coisas que eu passo. E tudo isso. E filmes, essas outras coisas também. Mas eu acho que, assim, o principal quando você olha as minhas coisas é, tipo, é ela, é o pessoal, é o que ela tá passando. Então, eu acho que é por isso que eu também tô sempre em movimento, em constante criação. Bloqueio criativo é super normal, e é uma coisa que também eu aprendi muito a respeitar. E tipo, tá, agora eu não consigo, seja o fator. Beleza, eu vou fazer outra coisa, não preciso ficar aqui me desgastando pra tentar criar. Eu lembro que isso me deixava muito frustrada. E não sai coisa legal, só sai, tipo, só frustração. Uhum. Então deixar ali de lado. E eu gosto também, às vezes, de me retirar um pouco e viver minha vida. Porque, tipo, se eu sinto e eu crio, vai chegar um momento que, tipo, sabe, vai ficar só isso. E aí, e o mundo, sabe? E as minhas relações, e sair pra fazer trilha que eu tanto gosto. Então eu me retiro, vou fazer essas coisas, e aí depois eu fico, tipo, tá, foi muito legal fazer a trilha. E aí o que eu posso tirar disso pra fazer minhas colagens, ou só escrever. E aí depois eu volto, e aí eu pego o que tava acontecendo. Momento modo aleatório. Agora a gente vai fugir um pouquinho do assunto. Vamos lá, algumas perguntinhas que não tem nada a ver. Queria uma colagem imaginária. Então imagina e tenta representar pra mim o seu estado emocional hoje com alguns objetos. Quais seriam estes? Eu acho que a colagem seria tipo um pássaro voando. E não sei exatamente o texto, mas eu acho que essa questão um pouco de liberdade. Algumas questões hoje se encerraram pra mim e eram coisas de tipo anos. E eram coisas que me abalaram muito. E aí hoje, tipo, eu recebi tipo, sabe, acabou. Acabou e aí, sabe, me vem essa questão do pássaro. Ou de algum animal que seja frágil, fugindo. Mas, tipo, fugindo realmente, tipo, pra liberdade. Mas aí eu não sei exatamente o texto que eu colocaria. Mas eu sei mais ou menos o fundo. Eu sei que eu colocaria também estrelas. Gosto muito de estrelas. Gostei disso, de fugir pra liberdade. Pesado. Fugindo pra liberdade. Nossa segunda pergunta, esse é o momento da sua lição de moral. Me fala alguma coisa chata que as pessoas fazem que você não suporta. Nossa, eu tenho tantas. Eu tenho uma listinha. Acho que seria fugir de conflitos. E sendo uma pessoa que fugia muito de conflitos, quando eu percebi que também é acolhedor você ir lá e sentar e... O que tá pegando? Tá, vamos resolver essa questão. E ouvir o outro lado e ser ouvido. E aí eu fico, tipo... Sim. Boa. Nosso terceiro ponto. A sua vida é um filme. Qual seria o nome? Qual seria o filme? Nossa, não sei o nome, mas eu sei um filme que seria. O filme chama A Pior Pessoa do Mundo. Não sei se você já viu. Não me veio nada na mente. É muito bom. Boa. Depois assista. Mar, me fala um cheiro. Um cheiro e um som que não seja música. Um cheiro. Gosto de cheiro de chá. Sabe, um gengibre. Um cheiro mais assim. E som, adoro o som de chuva. Eu acho que também daria pra responder o cheiro de chuva. É um cheiro muito atípico. É um cheiro muito gostoso. Curti.
E qual é o gesto simples que pra você carrega a essência do amor? Eu acho que é ouvir. Porque a gente sempre gosta de falar dos nossos problemas, a gente sempre gosta de falar da gente, porque é a gente. Mas aí, sabe, ouvir, dar espaço pra outra pessoa que a gente gosta de expressar, seja lá o que for, uma coisa que gosta, um momento difícil, ouvir, porque eu lembro, assim, a primeira vez quando eu entrei num relacionamento de tipo, meu Deus, tem alguém me ouvindo. E, tipo, tá me ouvindo, olhando pra mim, não é tipo um ouvir de tipo, ai, pode falar aí. Então, Escutando, né? sim. E a pessoa, e ela acata aquilo com carinho, de tipo, sabe, eu me abri e contei isso pra ela. Então eu acho que, tipo, isso é, poxa, não tem outra coisa, eu acho. Entramos agora no nosso bloco final. Esse é o momento de você deixar algumas indicações pra galera e recomendações. E a gente começa por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Eu acho que seria o journal, mas não precisa ser necessariamente o journal, mas a questão da escrita. Escrever qualquer coisa. Sabe? Uma coisa que gostou, uma coisa que não gostou. Às vezes é só tipo uma frase, às vezes é um texto de desabafo. E eu tenho isso de escrever todos os dias. Nem que seja tipo, meu Deus, levei meu cachorro no veterinário e eu senti blá 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 blá. Nem que seja isso, sabe? Eu acho que é uma forma de materializar mesmo, tipo, o dia a dia. E aí, às vezes, tipo, acontece alguma coisa aí você volta no que tá escrito lá e fala, é isso daqui. Então, eu acho isso muito bacana. Muito bacana. Nossa, é muito poderoso escrever. Muito. Tem um livro que uma amiga minha me indicou. Não vou lembrar o nome. É sobre criatividade. Já falei ele algumas vezes aqui. Quem tá acompanhando não aguenta mal ouvir essa história. No começo do podcast eu falei muito sobre ele. E ele tem um exercício que é você todo dia de manhã, sem nenhum critério. Você vai colocando tudo que passar na sua cabeça, você vai colocando no papel e você preenche acho que 3 folhas por dia. Eu fiz isso por um tempo e nossa, é muito doido. Só que você não pode ler, você não pode ver. Você legal. escreve e deixa. Legal. Eu lembro que lançou uma época o Destrua Esse Diário. Deve ser nessa pegada aí. É bem legal também. Eu adorava destruir o diário. Às vezes eu nem terminava, eu só destruía o diário. Muito legal. Boa. Segundo ponto do bloco final. Agora você vai indicar pra gente que tenha sentido ou não pra você um destes. Filme, série, livro ou música. Um desses, uma recomendação. Eu posso falar um álbum? Pode. Eu acho que Melodrama, da Lorde. Lorde. Boa. Muito bom esse álbum. O álbum eu não conheço, mas sei algumas faixas, mas realmente é sonzeira, viu? Nossa, tem muita coisa ali que ela fala. Tem uma música que ela fala que, tipo, tudo na minha cabeça que eu faço, tipo, tá certo. Mas, tipo, não tá. Eu fico, tipo, pum. Que foda, velho. Da hora. Mar, este é o seu convite ao pensar. É o momento em que você vai deixar a reflexão pra galera de casa pensar sobre o que você gostaria de deixar aí pra gente. Qual é a reflexão? É um questionamento que eu venho me questionando faz um tempo. De será que é possível, sabe, tirar a arte do ator? A arte do ator não, a arte do artista. Será que, tipo, é possível essas duas coisas serem distintas? Ou, tipo, tá sempre entrelaçado a arte com o artista? Eu me questiono muito isso. Porque se você tirar a minha arte, tipo, é 100% eu ali. Então, tipo, não tem como tirar. Não tem como, sabe, fazer essa segregação. Mas eu tava muito questionando isso por conta do show do Kanye West que vai ter. E aí a galera... Não sei se você já viu as polêmicas do Kanye West. Sim. E aí a galera tava tipo, sabe, será que é possível? E eu fico me questionando.
Caramba, agora você me botou pra pensar, hein? Porra. Porque eu confesso que, nossa, eu gostava de alguns trabalhos dele. Eu assisti um documentário que ele tem na Netflix. E esse documentário mexeu pra caramba comigo. Eu fiquei, nossa, muito foda. E aí, em seguida, ele fez um monte de cagada. E eu falei, mano, não é o mesmo cara. Não é possível uma coisa dessa. Foi uma reviravolta. Eu acho que é Donda o documentário, alguma coisa assim, não é? Isso, é da mãe dele. É da mãe. Foi drástico pra ele a perda da mãe dele. E assim, ele começou a surtar. E aí você pega ele, tipo, quando ele começou na música. Nossa, era um cara, tipo, com cabeça. Falava umas coisas, tipo. E aí agora você vê ele, tipo, o que aconteceu? E será que, tipo, ele hoje é a mesma coisa de, tipo, da arte que ele fazia? Tipo. Se perdeu aí no caminho, né? Não sei, hein, cara. É que eu não gosto tanto, assim, mas eu não sei se eu deixaria de ouvir a ponto de, pô, por causa... Nossa, se bem que já me aconteceu, eu acabei de lembrar. Já parei de ouvir um som por causa de uma postura paia de alguém. É difícil, hein? É. Quem é o artista sem a arte? Fica no ar aí pra galera. Fica. Mas, muito bom o nosso papo, cara. Muito. Te agradeço, muito foda. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu adorei te conhecer. Bem legal. Queria deixar um espacinho final pra você deixar suas considerações finais. Suas redes sociais, onde que a galera pode te conhecer, saber sobre as oficinas também. Todas as minhas redes sociais, Safe, Greenhouse, todas são iguais. Quem é de Poços, todo mês a gente faz um encontro em uma cafeteria, geralmente é lá no Âncora. E gratuita, você chega, a gente faz... Às vezes tem algumas propostas, às vezes não. De, vamos fazer journal, ou vamos fazer zine. Mas geralmente não tem muito isso, a galera faz. E é tipo assim, um momento muito legal. E eu adoro, tipo, encontrar pessoas de Poços. E também as oficinas, também vou postando lá no Insta. E no Twitter, antigo Twitter, também tem algumas coisas lá. Tem algumas colagens que eu posto lá e não posto muito no Insta. Não me sinto muito confortável. Mas é o mesmo @ em todas as redes. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado pro pessoal de casa. Lembrando que todo domingo às 17 horas eu estou com um novo convidado. Inclusive da semana que vem. Da semana que vem é o nosso episódio especial de um ano, em que eu vou entrevistar a minha mãe. Minha mãe, que é guerreira, que luta contra o câncer, que tem uma história linda para poder conversar com a gente. Não vou dar spoiler sobre como vai ser esse episódio, mas semana que vem é com ela. Para esse mês ainda temos mais 2 pessoas. Nossa, tem gente bacana para vir aí, galera. Vocês que estão acompanhando lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode se inscrever no nosso radar de participantes e talvez até aparecer aqui para bater um papo comigo. Pode mandar perguntas, né? E também temos o nosso Apoia-se, que é um canal para você apoiar esse projeto que é feito apenas por mim. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!